Aula 12. Interpretação e produção de texto. Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Vamos começar? Pontuação. Os sinais de pontuação ligados à estrutura sintática têm as seguintes finalidades: Assinalar as pausas e as inflexões da voz, a entoação na leitura. Separar palavras, expressões e orações que, segundo o autor, devem merecer destaque. Esclarecer o sentido da frase, eliminando ambiguidades. Vírgula. A vírgula serve para marcar as separações breves de sentido entre termos vizinhos, as inversões e as intercalações. Observe os exemplos a seguir. Para separar palavras ou orações paralelas justapostas e, não ligadas por conjunção. Exemplo: chegou a Brasília, visitou o Ministério das Relações Exteriores, levou seus documentos ao Palácio do Buriti, voltou ao Ministério e marcou a entrevista. As intercalações, por cortarem o que está sintaticamente ligado, devem ser colocadas entre vírgulas. Exemplo: o processo, creio eu, deverá ir logo a julgamento. A democracia, embora imperfeita, ainda é o melhor sistema de governo. Expressões corretivas, explicativas, tais como isto é, ou melhor, quer dizer, ou seja, por exemplo, etc., devem ser colocadas entre vírgulas. Exemplo: o político, a meu ver, deve sempre usar uma linguagem clara, ou seja, de fácil compreensão. As Nações Unidas decidiram intervir no conflito, ou por outra, iniciaram as tratativas de paz. Conjunções coordenativas, intercaladas ou pospostas, devem ser colocadas entre vírgulas. Exemplo: dedicava-se ao trabalho com afinco, não obtinha, contudo, resultados. O ano foi difícil, não me queixo, porém. Era mister, pois, levar o projeto às últimas consequências. Vocativos, apostos, orações adjetivas, não restritivas, explicativas, devem ser separados por vírgula. Exemplo: brasileiros, é chegada a hora de buscar o entendimento. Aristóteles, o grande filósofo, foi o criador da lógica. O homem, que é um ser mortal, deve sempre pensar no amanhã. A vírgula também é empregada para indicar a elipse, ocultação de verbo ou outro termo anterior. Exemplo: o decreto regulamenta os casos gerais, a portaria, os particulares. Às vezes procura assistência, outras toma a iniciativa. Nas datas, separam-se os topônimos. Exemplo: São Paulo, 22 de março de 1991. Brasília, 15 de agosto de 1991. É importante registrar que constitui erro usar a vírgula entre termos que mantêm entre si estreita ligação sintática, como entre sujeito e verbo, entre verbos ou nomes e seus complementos. Veja, é errado. O presidente da República, vírgula, indicou, vírgula, sua posição no assunto. É certo. O presidente da República indicou sua posição no assunto. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula, em princípio, separa estruturas coordenadas já portadoras de vírgulas internas. É também usado em lugar da vírgula para dar ênfase ao que se quer dizer. Exemplo: sem virtude, vírgula, perece a democracia, ponto e vírgula. O que mantém um governo despótico é o medo. As leis, em qualquer caso, não podem ser infringidas,
mesmo em caso de dúvida. Portanto, elas devem ser respeitadas. 2 pontos. Emprega-se este sinal de pontuação para introduzir citações, marcar enunciados de diálogo e indicar um esclarecimento, um resumo ou uma consequência do que se afirmou. Exemplo: como se afirmou o Marquês de Maricá em suas máximas: todos reclamam reformas, mas ninguém se quer reformar. Encerrado o discurso, o ministro perguntou: foi bom o pronunciamento? Sem dúvida, todos parecem ter gostado. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação, como se desprende do seu nome, é utilizado para marcar o final de uma frase interrogativa direta. Exemplo: até quando aguardaremos solução para o caso? Interrogação. Não cabe ponto de interrogação em estruturas interrogativas indiretas, em geral em títulos. Exemplo: o que é linguagem oficial? Por que a inflação não baixa? Como vencer a crise? Ponto de exclamação. Ponto de exclamação é utilizado para indicar surpresa, espanto, admiração, súplica, etc. Seu uso na redação oficial fica geralmente restrito aos discursos e às peças de retórica. Exemplo: o povo deste grande país! Exclamação. Com o nosso trabalho chegaremos lá! Exclamação. Aspas. Usam-se antes e depois de uma citação textual. Exemplo: a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no parágrafo único de seu artigo 1º, afirma: todo o poder emana do povo, e o que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Dão destaques a nomes de publicações, obras de arte, intitulativos, apelidos e etc. Exemplo: a Secretaria da Cultura está organizando uma apresentação das, entre aspas, baquianas de Vila Lobos. Destacam termos estrangeiros. Exemplos: entre aspas, mutatis mutandis, fecha aspas. O novo projeto é idêntico ao anteriormente apresentado. Nas citações de textos legais, as alíneas devem estar entre aspas. Exemplo: o tema é tratado na alínea, entre aspas, A, do artigo 146 da Constituição. Atualmente, no entanto, tem sido tolerado o uso de itálico como forma de dispensar o uso de aspas, exceto na hipótese de citação textual. A pontuação do trecho que figura entre aspas seguirá as regras gramaticais correntes, caso, por exemplo, o trecho transcrito entre aspas terminar por ponto final. Este deverá figurar antes do sinal de aspas que encerra a transcrição. Exemplo: o artigo 2º da Constituição Federal, abre aspas, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário, fecha aspas. Já figurava na carta anterior. Parênteses. Os parênteses são empregados nas orações ou expressões intercaladas. Observe que o ponto final vem antes do último parêntese quando a frase inteira se acha contida entre parênteses. Exemplo: quanto menos a ciência nos consola, mais adquire condições de nos servir. Abre parênteses, José Guilherme Melchior. Fecha parênteses. Travessão. O travessão, que é um hífen prolongado, é empregado nos seguintes casos: substitui parênteses, vírgulas, dois pontos. Exemplo: o controle infracionário, travessão, meta prioritária do governo, travessão, será ainda mais rigoroso. Indica a introdução de enunciados do diálogo. Exemplo:
Indagado pela comissão de inquérito sobre a procedência de suas declarações, o funcionário respondeu: travessão, nada tenho a declarar a esse respeito. Dá ênfase determinada palavra ou pensamento que se segue. Fechos para comunicações. O fecho das comunicações oficiais possui, além da finalidade óbvia de arrematar o texto, a de saudar o destinatário. Os modelos para o fecho que vinham sendo utilizados foram regulados pela Portaria número 1 do Ministério da Justiça de 1937 e que estabelecia 15 padrões. Com o fito de simplificá-los e uniformizá-los, este manual obedece o emprego de somente 2 fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação oficial. Para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República, respeitosamente. Para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, atenciosamente. Ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, que atendem a rito e tradição próprios, devidamente disciplinados no Manual de Redação do Ministério das Relações Exteriores. Aviso e ofício. São modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. A única diferença entre elas é que o aviso é expedido exclusivamente por ministros de Estado para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si, e no caso do ofício, também com particulares. Quanto à sua forma, aviso e ofício seguem o modelo padrão ofício, com o acréscimo do vocativo que invoca o destinatário, seguido de vírgula. Exemplos: Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Senhora Ministra, Senhor Chefe de Gabinete. Devem constar do cabeçalho ou do rodapé do ofício as seguintes informações do remetente: nome do órgão ou setor, endereço postal, telefone e endereço de correio eletrônico. Memorando. O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação interna. Pode ter caráter meramente administrativo ou ser empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes, entre outros, a serem adotados por determinado setor do serviço público. Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos, para evitar desnecessário aumento do número de comunicações. Os despachos ao memorando devem ser dados no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de continuação. Quanto à sua forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, com a diferença de que seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. Exemplos: ao senhor chefe do Departamento de Administração, ao senhor subchefe para assuntos jurídicos. Bem, espero que tenham gostado da nossa aula. Este foi apenas um resumo de todo o nosso conteúdo. Lembrando que, para maior entendimento, utilize o seu material didático. Até a próxima!